Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, doutora Aline Lima. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Meu nome é Janaína, falo do Rio de Janeiro. Marcos também está no Rio de Janeiro, a doutora Aline está em São Paulo. Eu quero convidar todos vocês que estão entrando para participar, enviando perguntas, se quiserem colocar da onde são, e se tiver alguma coisa a acrescentar de conteúdo, podem colocar no chat para a gente conversar, que a ideia e o objetivo, na verdade, né, Marcos, é a gente trocar conhecimentos, né? A doutora Aline já esteve com a gente falando sobre métodos para a detecção de carbapenemase, né? Ela trouxe um conteúdo muito bacana. Esse conteúdo está no YouTube, está gravado. E hoje ela traz um assunto, né, as variantes, né? Então, assim, o Marcos vai apresentar e vai falar um pouquinho disso para a gente. Muito obrigada a todos vocês. E mais uma vez, doutora Aline, muito obrigada. Marcos? Boa noite a todo mundo. 7h31 da noite aqui de uma terça-feira. Já é terça? Terça-feira, né? Terça-feira. Engarrafada no Rio de Janeiro, tudo parado, mas estamos bem aqui, sem chuva. Agradecemos todo mundo que está online com a gente aqui, todo mundo que vai depois entrar no YouTube e vai ver essa palestra da doutora Aline lá em 5 línguas, a partir de amanhã, né? Agradecemos a doutora Aline pelo tempo dela. A gente sempre fala aqui, né, Janaína, a todos os palestrantes que estão aqui no Micromeio, todas as centenas de palestras que estão lá no YouTube, todas elas são 0800, a gente não tem prolabore, a gente faz isso aqui porque a gente dedica o nosso tempo e o tempo do palestrante para fazer e preparar uma aula para vocês, porque a intenção do canal é levar informação, tá? Então, você que não tem como ir no congresso, você que não vai no congresso agora no segundo semestre, você tem várias pessoas, entra no YouTube, vê a gente lá, ok? E vire sócio, né? Lembrando de que o canal ele não tem uma fonte de renda, nós damos o nosso tempo aqui, e se você entrar lá e virar sócio do Micromeio, você vai contribuir com uma pequena parte, né? Que não é menos do que um sanduíche do McDonald's, então entra lá, vira sócio da gente, para ajudar a manter o canal, né? Porque isso aqui que a gente faz, né? O meio de a gente fazer aqui não é de graça, a gente paga. Então, você entrando lá, você diminui os gastos da gente, vai te manter o nosso canal online, tá bom? E não esqueça de entrar no YouTube, mesmo se você não quiser virar sócio, né? Você não está afim de virar sócio agora, você se inscreve no YouTube. Então é só você colocar lá e seguir a gente no YouTube, que vai ajudar de uma maneira ou de outra a gente a levar a informação mais longe. Ok? Doutora Aline Lima, falando de São Paulo, já esteve aqui falando com a gente sobre KPC e vai retornar, né, mostrando essa complexidade, né, de todas essas variantes de KPC com as Klebsiellas, um assunto que, né, sempre vai e volta, né, com certeza nos congressos agora do segundo semestre ela vai voltar esse assunto, vamos se falar sobre isso, né, porque vai e volta, mas ela vai atualizar para a gente em que pé que está isso dentro do pós-doutorado que a doutora Aline está fazendo na USP hoje, com uma pessoa que também é da nossa, digamos assim, do nosso convívio, né, Janaína? Que ela é mais uma Georgette, então ela é mais uma fã, mais uma Georgette falando com a gente aqui. É sempre um prazer o doutor Jorge estar aqui com a gente também, um prazer de trazer pessoas que estão sendo orientadas por ele para trazer informação para a gente, tá bom? Doutora Aline, a sua próxima hora, 1h15, é toda sua para falar o que você quiser, contar piada, cantar uma música, você pode fazer o que você quiser aqui, que nós permitimos você fazer tudo aqui, tá bom? Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo. Eu queria agradecer mais uma vez a Janaína Rodrigues, ao Marcos Vinícius pelo convite mais uma vez. Para mim é uma honra estar aqui. E também é uma honra estar aqui na presença do meu orientador, Jorge Sampaio, que falou que ia estar nos acompanhando aqui também pela live. Pode colocar a apresentação. Esse tema, né, que é as novas variantes de KPC isoladas do complexo Klebsiella pneumoniae resistentes à ceftazidima bactéria foi o tema da minha tese de doutorado, né? Eu finalizei o meu doutorado no começo desse ano. Hoje eu já estou no pós-doutorado também no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, sobre a orientação do professor Dr. Jorge Luiz Melo Sampaio. Antes de apresentar, né, o tema, eu gostaria de falar também que é um tema bastante oportuno para a gente falar nessa semana,
No dia 5 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, né? E esse ano, especificamente, a Anvisa, junto com os conselhos regionais de farmácia e alguns órgãos governamentais, como o próprio BRCAS, eles têm lançado campanhas alertando sobre a resistência antimicrobiana e falando sobre o uso racional de medicamentos. E a gente vai falar justamente sobre esse contexto de resistência antimicrobiana. Primeiramente, a resistência antimicrobiana ela não é um problema atual, né? Já há muitos anos tem se falado sobre enterobacteriales multiresistentes. Como exemplo, né, em 2017, a Organização Mundial de Saúde ela lançou uma lista de patógenos prioritários em saúde para o desenvolvimento de novos antimicrobianos, onde as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos e cefalosporinas de terceira geração foram consideradas prioridades críticas, juntamente com a Cinetobacter baumannii e a Pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. Então, a gente sabe que nos últimos anos houve ali uma pressão seletiva que foi exercida pelo uso de antimicrobianos de amplo espectro, como, por exemplo, o uso de carbapenêmicos, que favoreceu o surgimento dessas bactérias multiresistentes. E dentre as enterobacteriales, a principal espécie envolvida com resistência antimicrobiana é a Klebsiella pneumoniae, sendo ali a principal espécie que é detectada nas infecções relacionadas à assistência à saúde em todo o mundo e que contribuem com altas taxas de mortalidade e resistência antimicrobiana. Falando um pouco sobre os carbapenêmicos, né? Então, os carbapenêmicos, eles são antimicrobianos beta-lactâmicos de amplo espectro. Se a gente olhar na estrutura desse composto, a gente tem ali a presença do anel beta-lactâmico, que é responsável pela ação antimicrobiana desse carbapenêmico, e ele difere de outros beta-lactâmicos pela presença ali de um carbono, ao invés do enxofre na posição 1, por uma configuração trans entre os carbonos 5 e 6, e pela presença de uma hidroxetila no carbono 8, que confere esse antimicrobiano maior estabilidade e maior espectro de ação e estabilidade frente a determinados tipos de beta-lactamases. A ação desses carbapenêmicos se baseia ali na inibição da parede celular bacteriana através da sua ligação e inativação das proteínas ligadoras de penicilina, que são transpeptidases envolvidas ali no processo de síntese dessa parede. E os principais exemplos de antimicrobianos que são utilizados na prática clínica é o imipenem, meropenem e o ertapenem. Com relação à resistência aos carbapenêmicos, em enterobacteriales, o principal mecanismo de resistência se dá devido à produção de carbapenemases. Para falar um pouco sobre a ceftase de Mabactam, é importante a gente lembrar, né, um conceito de classificação das beta-lactamases também, né? Existem dois sistemas de classificação das beta-lactamases, que uma delas é a classificação molecular, que foi inicialmente proposta por Under, que divide as enzimas que possuem um resíduo de serina no seu sítio ativo e sendo classificadas de acordo com a sua sequência de aminoácidos em classes A, C e D, e as metalo-beta-lactamases que requerem ali pelo menos um zinco, que é utilizado como cofator para a hidrólise do anel beta-lactâmico e está incluída dentro da classe molecular B. As beta-lactamases, elas também podem ser divididas de acordo com seu grupo funcional, de acordo com seu perfil funcional. Então, aqui vão ser levados em consideração perfis de substrato dessas enzimas e inibidores e também características de classe molecular para dividir essas beta-lactamases em grupos e subgrupos funcionais. As beta-lactamases que têm atividade de carbapenemase, elas estão incluídas ali na classe molecular A, D e B de Ambler, e dentro dos subgrupos funcionais 2F, 2DF, 3A e 3B de Bush e colaboradores, né? Lembrando que as enzimas de classe A e subgrupo 2F, principal representante, são as enzimas do tipo KPC,
As enzimas da classe molecular D, subgrupo 2DF, os principais representantes de carbapenimase é OXA23 e OXA48. Já as metalo-beta-lactamases de classe B, a gente tem algumas carbapenimases principais, como, por exemplo, INP, VIN e principalmente NDM, que é a mais disseminada ao redor do mundo, entre as metalo-beta-lactamases. Entrando um pouco mais falando sobre as KPCs, né? Como eu já falei, são classificadas como a classe A de Under. Em sua maioria, elas possuem um alto poder de hidrólise para carbapenímicos e cefalosporinas de amplo espectro e são inibidas pelo avibactam, em sua maioria, né? Até o momento, né, consultando o site da NCBI, nós verificamos que já tem 209 variantes de KPCs já descritas. Em Klebsiella pneumoniae, o gene BLA-KPC ele normalmente se encontra associado a plasmídios do tipo INCF e INCN e associados a elementos genéticos móveis, como, por exemplo, o transpóson TN4401, que é um transpóson que está envolvido ali com a mobilidade do gene BLA-KPC. Ele é composto, tem aproximadamente 10 kb, é composto por um gene de resolvase, uma transposase e sequências de inserção. Atualmente existem cerca de 10 isoformas desse transpóson. Essas isoformas, elas diferem entre si principalmente devido a mutações que vão ocorrer em uma região não codificante desse transpóson, a montante ali do gene BLA-KPC. Dentre essas isoformas, as mais disseminadas ao redor do mundo é a isoforma B, desse transpóson que não tem deleção, e a isoforma A, que tem uma deleção de cerca de 99 pares de bases nessa região não codificante do transpóson, a montante do gene BLA-KPC. Com relação às primeiras detecções de KPC, né, no mundo, a primeira detecção de KPC se deu em 1996, a partir de um isolado de Klebsiella pneumoniae, na Carolina do Norte. Já a primeira descrição de KPC no Brasil, ela se deu apenas ali em 2006, a partir de isolados de Klebsiella pneumoniae, que foram detectados a partir de pacientes que haviam sido internados em uma unidade de terapia intensiva em Recife, Pernambuco. Com relação às características epidemiológicas, né, de Enterobacterales produtores de carbapenimase, a enzima KPC, ela é a principal carbapenimase ali disseminada principalmente na região das Américas. Em outros locais como Ásia e África, o predomínio é de NDM, e na Europa a gente tem predomínio de KPC e de OXA48. Desde a sua primeira detecção de KPC no Brasil, né, houve uma disseminação do gene BLA-KPC, então já foram identificados em diversas espécies de Enterobacterales e em diversos estados brasileiros, mas com predomínio de casos ainda em Klebsiella pneumoniae. E esse gene ele foi associado ali a isolados pertencentes a STs importantes e que se encontram ali disseminados ao redor do mundo, como, por exemplo, o ST11 e o ST437, que fazem parte do complexo clonal 258, que é o principal complexo disseminado ao redor do mundo e que contribuem com a resistência, com a disseminação da resistência antimicrobiana. Lembrando, né, que em 2021 a Organização Pan-Americana de Saúde, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, lançaram ali um alerta epidemiológico falando sobre o aumento na detecção de isolados coprodutores de KPC e NDM, né, que até então a enzima predominante era a enzima KPC. E em 2022 a Anvisa também lançou ali uma nota técnica alertando também sobre o aumento na detecção de isolados produtores de metalo-beta-lactamase e coprodutores de metalo e KPC. E aqui nesse documento ele reforça ali as orientações quanto à necessidade de intensificação da vigilância, né, desses micro-organismos e também da necessidade do diagnóstico laboratorial dos mecanismos de resistência envolvidos com a resistência aos carbapenímicos.
Com relação à espécie Klebsiella pneumoniae, né, então a gente sabe que essa espécie ela faz parte de um complexo chamado complexo Klebsiella pneumoniae, que compõe ali algumas espécies intimamente relacionadas, como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella quasi pneumoniae, varícula, quasi varícula e africana. Essas espécies elas compartilham ali uma identidade média de nucleotídeos de cerca de 95 a 96% com a espécie Klebsiella pneumoniae, e os métodos bioquímicos e proteômicos frequentemente utilizados pelos laboratórios clínicos, eles não são capazes de diferenciar com acurácia e precisão essas espécies. Então, a gente precisa lançar mão de métodos moleculares para a identificação precisa dessas espécies. E por que, né, de identificar nível de espécie? Então, a gente sabe que dentre essas espécies, a espécie mais predominante é a espécie Klebsiella pneumoniae, mas a gente tem observado na literatura que houve um aumento na detecção de isoladas da espécie, pertencentes à espécie Klebsiella quasi pneumoniae e Klebsiella varícula, que têm sido considerados espécies emergentes, e que do ponto de vista de virulência, são mais virulentas. Então, gera uma preocupação do ponto de vista epidemiológico. Bem, com relação à ceftazidima avibactam, então, a ceftazidima, ela é uma cefalosporina de terceira geração, que foi combinada com o inibidor de beta-lactamase, que é o avibactam, que é um inibidor não beta-lactâmico. Esse inibidor, ele é capaz de inibir beta-lactamases de classe A, C e D. É um inibidor que ele promove uma acetilação reversível no sítio ativo da enzima, né, no resíduo de serina, o que permite com que esse inibidor ele possa ser reciclado, diferente de outros inibidores, onde normalmente essa ligação ela é irreversível. O espectro de ação é principalmente para enterobacteriales produtoras de KPC e OXA48, tem atividade para pseudomonas aeruginosa, e a grande preocupação é a ausência de atividade para produtores de metalo-beta-lactamase, né? Então, gera uma preocupação do ponto de vista da pressão seletiva que o uso desse antimicrobiano pode exercer. A ceftazidima avibactam foi aprovada para uso clínico no Brasil e ela se deu ali em março de 2019. Com relação à resistência, né? Quais são os mecanismos de resistência envolvidos? Então, a gente tem que o principal mecanismo de resistência, que é o mecanismo natural envolvido com a resistência à ceftazidima avibactam, é a produção de metalo e a coprodução de metalo e KPC. Já em relação ao mecanismo de resistência adquirido, né, entre os não produtores de metalo, a maioria se dá devido à produção de variantes de beta-lactamase, sobretudo variantes de KPC, mas a gente tem também outras beta-lactamases envolvidas, como CTXM, SHV, VEB e AMP-C, variantes dessas enzimas. Também alguns estudos têm relatado que a hiperexpressão de BLA-KPC2 ou BLA-KPC3, associada com mutações em porinas de Klebsiella pneumoniae, como a porina 1K35, a porina 1K36 ou a porina LAMB-B, também levaram ali ao aumento da resistência para a ceftazidima avibactam. E alguns estudos mais recentes têm relatado também que mutações em PBP3 também contribuíram com o aumento das concentrações inibitórias mínimas para a ceftazidima avibactam. Apesar de todo esse contexto de resistência entre os não produtores de metalo, essa taxa ao redor do mundo ela é considerada baixa entre os não produtores de metalo, com um percentual ali de 1,9%. Em regiões ali como Ásia e regiões do Pacífico e nos países latino-americanos. Já quando a gente observa os isolados não sensíveis ao meropenem, essa taxa de resistência ela sobe ali para 27%, onde na América Latina representa ali um percentual de 12,5%. Bem, com relação a variantes de KPC resistentes à ceftazidima avibactam, o que ocorre são mutações no gene BLA-KPC, que normalmente são selecionadas após o uso da ceftazidima avibactam. As principais mutações envolvidas são substituições de aminoácidos que ocorrem principalmente na alça ômega dessa proteína, entre os resíduos 164 e 179, mas também já tem diversos estudos relatando mutações nas alças 240 e 270, que são regiões da proteína que fazem
fronteira com o sítio ativo da enzima. Além de substituições, também podem ocorrer ali inserções ou deleções com alterações nas sequências desses aminoácidos, também que contribuem ali para a elevação da SIM para ceftazidimab-bactam. Então, já existem mais de 50 novas variantes de KPC que já foram implicadas em resistência a ceftazidimab-bactam e já tem estudos documentados sobre isso. As variantes mais frequentes detectadas entre esses isolados resistentes produtores de KPC são as variantes KPC31, que é uma variante de KPC3, e a KPC33, que é uma variante de KPC2. Essas duas variantes, elas têm a mesma substituição de aminoácidos, que é a substituição do ácido aspartico na posição 179 de Ambler. Essa mutação, ela promove ali um aumento da afinidade da beta-lactamase pela ceftazidima e diminui a ligação do avibactam, que leva ali à resistência. Então, né, diante de todo esse contexto, né, das variantes de KPC, nós resolvemos estudar, né, o nosso grupo de pesquisa resolveu estudar o contexto dessas variantes e da resistência a ceftazidimab-bactam aqui no Brasil. Então, qual foi a nossa motivação, né? Então, desde que foi introduzida a ceftazidimab-bactam para uso clínico no Brasil, 3 meses depois, nós já identificamos 2 isolados de Klebsiella pneumoniae que eram resistentes a ceftazidimab-bactam e produtores de KPC. Um foi detectado ali em julho e outro detectado em agosto de 2019. Ambos em estados diferentes, né, aqui na cidade de Porto Alegre e São Paulo. Os pacientes, eles receberam terapia prévia com a ceftazidimab-bactam e eles tinham ali uma infecção anterior com cepa produtora de KPC sensível a ceftazidimab-bactam, então era uma KPC2 envolvida. Naquele momento não havia relatos sobre a ocorrência dessa resistência, então o que nos motivou a estudar esse contexto das variantes. Então, o nosso objetivo geral foi caracterizar genotipicamente e fenotipicamente esses isolados produtores de KPC resistentes a ceftazidimab-bactam, detectados em diferentes hospitais privados no período de julho de 2019 a julho de 2021. Então, inicialmente, nós queríamos analisar quais eram as taxas de resistência, né? Então, nós realizamos uma análise retrospectiva em bancos de dados no período de julho de 2019 a julho de 2021. Então, foram coletados dados de 25 hospitais privados, localizados nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná. Desse total de isolados, nós calculamos ali a taxa de resistência ao ertapenem, e dentre esses isolados, qual que era a taxa de produtores de carbapenimases de classe A. Calculamos também ali a taxa de resistência a ceftazidimab-bactam a partir do total de isolados de Klebsiella pneumoniae e a partir do total de isolados resistentes ao ertapenem, e dentre esse percentual, qual que era a taxa de carbapenimases, de isolados produtores de carbapenimases de classe B ou classes AB, e qual que era a porcentagem das variantes de KPC. Essas análises, elas foi utilizado no teste do Q-quadrado de tendência para avaliação da significância estatística, onde foram considerados valores significativos menor ou igual a 0,05. Então, inicialmente, nós realizamos ali uma cultura desses isolados em água supercarba para avaliação da pureza dessas amostras. Realizamos o teste fenotípico do carba para avaliar o perfil fenotípico dessas novas variantes de KPC. Realizamos o perfil clonal desses isolados por PFGE e realizamos a determinação das concentrações inibitórias mínimas através da microdiluição em caldo para ceftazidima, ceftazidimab-bactam, aztreonam, avibactam, para os carbapenêmicos e algumas cefalosporinas de terceira e quarta geração. Para os isolados resistentes, nós realizamos o sequenciamento completo do genoma desses isolados a partir de 2 plataformas de sequenciamento. Então, a primeira delas foi a plataforma da Illumina, utilizando o equipamento MiSeq, e a segunda foi na plataforma da Nanopore, utilizando o equipamento MinEye.
Essa abordagem ela foi importante, né, para que a gente pudesse realizar a caracterização dos plasmídios. A gente sabe que o tipo de sequenciamento da Illumina geram fragmentos menores, então às vezes dificulta a montagem do genoma. Já o sequenciamento do Minayo, apesar de ter maior taxa de erro de incorporação de bases, você tem fragmentos maiores, então permite uma montagem melhor desse genoma. Então, nós realizamos uma montagem híbrida desses sequenciamentos para realizar ali a caracterização dos plasmídios. Também realizamos ali ensaios de conjugação e transformação bacteriana para verificar se o gene BLAKPC ele estava associado a plasmídios e se esse plasmídio era móvel. E avaliação de testes imunocromatográficos para a detecção dessas variantes de KPC. Então, a gente não sabia como seria o perfil desses testes imunocromatográficos na detecção dessas variantes de KPC. Então, naquele momento, haviam 2 testes comercialmente disponíveis, que era o Resist 5 e o NG Test Carba 5. Então, nós realizamos ali a análise da performance do teste a partir de 22 variantes que foram detectadas nesse estudo. Bem, com relação às taxas de resistência ao ertapenem, né, a análise do banco de dados, então a gente teve um total dos fenótipos, né, um total de isolados de Klebsiella pneumoniae foi de 14.298 isolados. Desse total, 2.980 que era um percentual de 20,8%, eram resistentes ao ertapenem. Então, durante esse período de estudo, nós pudemos observar que houve um aumento bastante importante na taxa de resistência ao ertapenem, que saltou de um percentual de 15,6% para 27,3% em 2021. Quando nós observamos ali os mecanismos de resistência envolvidos, né, a gente percebeu que houve ali uma diminuição na taxa de detecção de isolados produtores de carbapenemase de classe A, que seria aqui a KPC, de um percentual de 93,7% para 80,9%. Já a gente teve um aumento na detecção de isolados produtores de carbapenemase de classe B ou classes AB. Então, um aumento na detecção de NDM. Então, aqui um percentual que era de 3,7% saltou ali para um percentual de 14,6%. Com relação à taxa de resistência à ceftazimab, a gente percebeu também que houve um aumento significativo, então um percentual ali de 4,2% para 17,2% em 2021, e a principal carbapenemase envolvida ali foi a isolados que eram produtores ou coprodutores de carbapenemases de classe A e B, representando ali um percentual de 82,7%. Já as variantes de KPC, elas representaram ali um percentual de 17,3%. Então, aqui a gente já consegue observar que esses dados, eles são consistentes ao que está ocorrendo no Brasil, né, e que já foi alertado pela Anvisa, pelos órgãos governamentais, que é o aumento de NDM no Brasil. Então, principalmente aqui, o aumento da disseminação de NDM na região sul do Brasil, né, entre os períodos ali de 2015 e 2018, a gente começou a observar ali um aumento bastante importante de NDM. Com relação à frequência das variantes que nós identificamos nesse estudo, então, no total, nós conseguimos detectar 24 variantes diferentes de KPC. Desse total, a KPC 33, ela representou ali um percentual de 36%, né? Foi a variante mais frequente entre os isolados CASAV-R, né? Do complexo Klebsiella pneumoniae, seguida ali da KPC 90, que representou um percentual de 6%, e das KPCs 61, 31, 25 e 14, que representou um percentual de 4% cada um. Entre essas variantes que foram identificadas, né, 11 delas eram novas variantes que ainda não haviam sido documentadas. Então, as sequências de nucleotídeos, elas foram depositadas no GenBank e receberam
esse nome, né, de KPC 103 a KPC 108 e KPC 139 a 143. E esses são os números de depósito no GenBank. Quando a gente observa, né, o alinhamento dessa sequência de aminoácidos com KPC2, a gente consegue observar que ocorreram mutações nas regiões comumente observadas, né, que contribuem com a resistência à cefazimab bactante, sobretudo ali na alça ômega, né, então a gente tem principalmente a substituição do ácido aspartico na posição 179 de Ambler, e também ocorreram, na maioria dos isolados, inserções ali na alça 270. E apenas um isolado, que é a KPC 141, né, apresentou ali uma substituição de aminoácidos dentro da alça 240. A grande diversidade de variantes de KPC, ela já tem sido documentada em diversos países ao redor do mundo. Então, principalmente, quando a gente observa aqui, a partir desse estudo, na China, né, principal reservatório de variantes de KPC, a Itália também já tem bastante relato, Espanha e Estados Unidos. E quando a gente observa o ano de publicação, né, o ano onde essas variantes elas foram detectadas, a gente observa que houve um grande aumento no número de depósitos de novas variantes de KPC relacionadas à resistência à cefazimab bactam, principalmente entre os anos de 2020 a 2021, que coincide com a época, né, onde nós vivemos ali a pandemia da Covid-19. Com relação ao contexto genético, né, em que contexto o gene BLAC-KPC estava inserido? Então, a maioria dos isolados, o gene BLAC-KPC estava associado a plasmídios conjugativos. Os tipos de plasmídios predominantes foram do tipo INC-N e INC-F, o que é concordante com a literatura, né, onde a gente observa que em Klebsiella pneumoniae o gene BLAC-KPC ele normalmente se encontra associado a esses tipos de plasmídio. Com relação aos transpósons, nos plasmídios tipo INC-N, o gene BLAC-KPC ele foi associado a diferentes isoformas do transpóson. Já nos plasmídios do tipo INC-F, todos foram associados ali à isoforma A do TN4401. E alguns isolados, o gene BLAC-KPC estava associado ali a um plasmídio híbrido do tipo INC-X3 e INC-U e associado a um alimento genético não pertencente a esse transpóson. Aqui é só um exemplo, né? A gente não tem todas as análises, mas só para exemplificar que quando a gente fez a análise desses plasmídios, a gente conseguiu observar que não eram plasmídios relacionados, eles tinham diferenças entre si, o que sugere que a disseminação dessas variantes não foi plasmidial. Analisando agora o perfil, né, desses isolados por PFGE, quando a gente observa aqueles isolados sensíveis e resistentes a cefazimab bactam, eu acho que eu esqueci de colocar no começo da apresentação, mas ao todo foram 46 isolados que foram incluídos para estudo, né? Durante esse período de 2 anos, nós conseguimos 46 isolados. Além disso, 46 isolados que foram resistentes a cefazimab bactam. Além disso, nós incluímos para estudo também 6 isolados de Klebsiella pneumoniae sensíveis a cefazimab bactam, que eram provenientes da primeira infecção. E eles eram produtores de KPC2 na maioria dos casos. Teve só um caso que foi um isolado produtor de KPC3. E quando a gente observou os isolados pareados sensíveis e resistentes a cefazimab bactam, a gente percebeu ali que os perfis eles eram indistinguíveis por PFGE, o que sugeriu que ali as mutações elas foram originadas a partir das cepas sensíveis. A emergência da resistência a cefazimab bactam, pós-exposição a cefazimab bactam, ela já está bem documentada na literatura. A exemplo desse estudo, né, onde teve ali o primeiro caso de resistência a cefazimab bactam em vivo pós-exposição a cefazimab bactam,
No início, o paciente ele tinha um isolado de Klebsiella sensível, ceftazidima, produtor de BLA-KPC3. Após 10 a 19 dias após o tratamento com a Casav, o paciente apresentou um isolado de Klebsiella pneumoniae resistente a ceftazidima bactam e produtor de KPC31. Então, aqui um exemplo de caso de resistência após exposição a ceftazidima bactam. Com relação aos grupos clonais, né, o principal deles, né, o maior grupo clonal foi o grupo clonal A, que ele foi detectado em sua maioria ali no estado de São Paulo, a partir ali de 15 pacientes detectados em 8 hospitais distintos, e todos eram pertencentes ali, a maioria, ao ST258. Um dado interessante é que para 3 pacientes que foram atendidos ali no mesmo hospital, eles apresentaram ali perfis indistinguíveis por PFGE e albergavam a mesma variante de KPC, 33. Os demais grupos clonais, né, a maioria dos grupos clonais eram pertencentes ao ST11 e foram associados em sua maioria a plasmídeos do tipo INCF. Havia uma grande diversidade de variantes KPCs envolvidas. O grupo clonal E, ele foi detectado ali a partir de 3 pacientes em 2 estados diferentes, né, São Paulo e Rio Grande do Sul. O grupo clonal B, ele foi detectado ali principalmente no estado do Rio de Janeiro, a partir de um mesmo hospital, mas também fazia parte desse grupo clonal um isolado detectado no estado de São Paulo. O grupo clonal C, ele foi detectado, o C e o D foram detectados apenas no estado de São Paulo, mas em diferentes hospitais. E um grupo menor, né, de isolados foi pertencente ali ao ST11, todos detectados no estado de São Paulo. Lembrando que o ST16 ele tem sido considerado ali um clone emergente, já foi considerado um clone emergente no estado de São Paulo. A emergência de resistência a ceftazidima bactam, ela, entre isolados de Klebsiella pneumoniae, produtores de variantes de KPC, tem sido relatado na China, associado à disseminação do grupo clonal ST11. Então, é um grupo clonal que é bastante disseminado na China e tem sido ali o principal reservatório de novas variantes de KPC resistentes a ceftazidima bactam. Com relação ao perfil de sensibilidade desses isolados, então aqui é o exemplo de algumas MICs que foram encontradas. Então aqui o interessante de notar é o aumento da sensibilidade dessas variantes para os carbapenêmicos, sobretudo ali para o imipenem. O perfil fenotípico também é interessante, na maioria desses isolados apresentaram ali o perfil fenotípico negativo para métodos como o Blucarba, por exemplo. E um dado interessante foi que, quando nós associamos ali o Avibactam ao Aztreonam, a gente observou ali uma redução drástica das concentrações inibitórias mínimas para esse composto, o que indica ali que não houve perda da atividade desse inibidor. Esses dados eles já foram relatados em outro estudo, onde eles fizeram testes com mutantes in vitro, onde eles também observaram ali a redução das taxas da concentração inibitória mínima quando o Aztreonam foi combinado com o Avibactam. Nós tivemos alguns perfis de sensibilidade atípicos, né? Um deles foi ali um isolado que era produtor da variante KPC8, que é uma variante de KPC que ela tem um perfil fenotípico positivo, então do carba positivo, apresentou ali uma MIC alta para Casav de 64 e resistente aos carbapenêmicos, então que gera ali uma preocupação também. Além disso, a gente teve um caso de um isolado que ele co-albergava 2 variantes de KPC, então era uma KPC2 e KPC33, o que gerou também um fenótipo de resistência, tanto para a ceftazidima bactam quanto para os carbapenêmicos. Isso gera ali uma preocupação, principalmente do ponto de vista de diagnóstico e tratamento, né? Uma vez que testes fenotípicos positivos na ausência do teste de sensibilidade, eles podem ser falsamente interpretados ali
como o isolado sensível a ceftazidimab-bactam. Um achado interessante também foi que para esse isolado, né, produtor de variante KPC8, o gene BLA-KPC ele foi encontrado em 2 cópias num plasmídio do tipo INCN e associado à isoforma B do TN4401. Então, o que poderia ali ter contribuído para a elevação da concentração inibitória mínima para ceftazidimab-bactam. Bem, agora partindo um pouco, né, para análise dos testes imunocromatográficos na avaliação. Então, hoje a gente sabe que já existem no mercado mais testes disponíveis, né, até onde é do meu conhecimento, além do NG-teste Carba5 e Resist5, nós temos mais 2 testes disponíveis. Nós estamos ainda analisando a performance desses testes na detecção dessas variantes. Quem sabe futuramente a gente consiga trazer aqui os resultados desses testes, mas eu vou trazer aqui o resultado dos testes desses 2 imunocromatográficos. Esse é um trabalho que foi recentemente publicado, né, uma carta ao editor que já está disponível. A sensibilidade, então, após a análise de 22 variantes de KPC nos testes imunocromatográficos, nós verificamos que a sensibilidade do NG-teste Carba5 foi de 50%. Então, o teste ele não foi capaz de detectar 11 de 22 variantes de KPC, sendo a KPC 31 e 33 não detectada por esse teste, o que gera uma preocupação, porque são as principais variantes de KPC disseminadas, né, ao redor do mundo. E entre o teste do Resist5, né, a sensibilidade foi de 45,4%. Então, o teste não foi capaz de detectar 12 de 22 variantes testadas, também não foi capaz de detectar nem KPC 31, nem KPC 33. Um dado interessante também foi que a gente teve alguns isolados onde a gente apresentou bandas fracas, né? E foi sobretudo em isolados onde nós, quando testamos o isolado selvagem, o teste deu negativo, e quando nós testamos os transconjugantes, utilizando um disquinho de Casave e pegando a colônia para ser testada perto do disco de Casave, nós tivemos ali um resultado positivo fraco. Então, que gera ali uma preocupação também na detecção desses isolados. Então, os testes imunocromatográficos, eles são um desafio ao diagnóstico laboratorial, uma vez que a gente tem ali uma detecção variável dessas variantes de KPC que tem fenótipo de resistência à ceftazidimab-bactam. Essas reações fracas que nós observamos pode gerar uma dificuldade na interpretação, podendo levar ali a resultados falsos negativos. E a grande preocupação é o uso do teste para guiar a terapia antimicrobiana na ausência do teste de sensibilidade. Aqui é o principal problema. Então, os médicos eles precisam ser alertados sobre as vantagens e limitações dessa metodologia, e a opção que nós damos, né, é a utilização de um método acidimétrico para a detecção da atividade de carbapenemase. Então, a gente sabe que a maioria dessas variantes de KPC, elas apresentam um teste fenotípico negativo, o que pode indicar ali uma variante de KPC. Mas a gente não pode esquecer que existem algumas variantes, como, por exemplo, KPC8, que dão um teste fenotípico positivo, além também da possibilidade de você ter um isolado que coalbergue KPC2 com uma KPC variante. Então, os médicos eles precisam ser alertados sobre essas vantagens e limitações dessas diferentes metodologias. Como conclusões, então, nós verificamos que durante esse período de estudo, nós observamos um aumento na taxa de resistência ao artapenem e ceftazidimab-bactam. Uma grande diversidade de variantes foi detectada nesse estudo com predomínio de KPC 33. Os grupos de incompatibilidade do tipo F e INCN foram os mais frequentes, e albergando essas variantes de KPC, e a isoforma A foi a isoforma mais frequente, e estava associada, sobretudo, a plasmídios do tipo INCF. O ST11 ele foi o principal reservatório de variantes de KPC,
A maioria desses isolados apresentaram SINs baixas para a combinação astrônio e avibactam, o que evidencia que a atividade desse inibidor não foi alterada para essa coleção de isolados, o que poderia ser uma alternativa, né, de tratamento antimicrobiano. E com relação aos testes imunocromatográficos, né, NG-teste Carba-5 e Resist-5, eles identificaram, respectivamente, 50% e 45,4% das variantes de KPC que apresentaram o teste Blue Carba negativo. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e estou disponível para responder perguntas. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, na verdade. E, assim, eu não falei no início, eu vou falar agora. Trabalhar com o Dr. Jorge é um mérito muito grande. Peço licença a você, Aline, para falar do Dr. Jorge na sua live. Mas o Dr. Jorge foi meu mentor em microbiologia, considero assim até hoje. Então, assim, é um trabalho bem... Teve muito trabalho. É um trabalho trabalhoso, vamos falar assim, né? Porque eu imagino que... E, assim, eu fiquei pensando, né? E quando eu pensei em perguntar, e você deu, aí eu só queria, na verdade, quem tiver pergunta pode encaminhar, é só chamar atenção, né? Porque quando eu pensei assim, meu Deus, aí resistente a ceftazidima avibactam faz o quê, né? E aí você coloca a opção de Astreonam avibactam, certo? Ou eu estou... Certo. Sem resistência relatada ainda, ou já aconteceu de ter alguma resistência relatada? Assim, até onde é de meu conhecimento, não. Até porque acho que o antimicrobiano está sendo disponibilizado para uso há pouco tempo. Há pouco tempo. Eu posso fazer as perguntas, Marcos, assim, que eu anotei aqui algumas. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. Não, por exemplo, que a gente sempre dá prioridade. A doutora Daniele dando parabéns. Eu vou aproveitar a tua pergunta, Jana, porque ela falou das Astreonam e Ceftolozano Tazobactam. Você fez estudo com isso? Pretende fazer, Aline? Não. Porque, na verdade, quando você fala da Ceftazidima avibactam, ela foi lançada quase junto, né? Foram duas farmacêuticas que lançaram quase no mesmo espaço de tempo essas duas combinações, né? Sobre os gram-negativos que estavam multiresistentes, né? Muito em cima de não fermentador, pseudomonas para infecção de trato respiratório e tal. E você apresenta, tipo assim, para uma das drogas, né? Que foi lançada a solução, né? A solução milagrosa. Ela não é tão milagrosa assim, né? E aí eu ia te perguntar da outra solução milagrosa, né, da outra farma que foi lançada também, para saber se tinha alguma coisa, porque eu lembro que naquela época ficou muito em cima os microbiologistas, primeiro eles queriam usar, né? Então, tipo assim, até o FDA aprovar lá nos Estados Unidos, todo mundo já estava aqui em cima. Quando é que vai lançar no Brasil? Quando é que vai lançar no Brasil? E foi uma carnaval na automação, quando a gente lançou isso, as drogas na automação, porque agora vai dar certo, ou seja, só que a gente já sabe que um ano depois já tinha resistência, né? Então, tipo... E você falou ali no slide, em algum momento ali, que justamente não só os testes cromogênicos, né, que são mais baratos para poder o laboratório dar um direcionamento dentro do hospital para terapêutica, mas até aquelas pessoas que estão usando, seja teste, seja qualquer outro tipo de coisa, ou disquinho mesmo, para dar uma resposta. E quando você tem uma resistência tão grande assim, né? Você vê que aumentou muito, de 4 para 27. Se você for fazer isso nos próximos anos, em 2024, 25, 26, você vai ver que vai ser de 27, 30, 35, você pode chegar até 50%, né? Até o final dessa década. E aí, você chegou a ver, tipo assim, tá, mas legal, mas e aí? É necessário, tipo assim, no teu resumo, né? Na tua conclusão do trabalho, é necessário ali o desenvolvimento de mais drogas? Ou é necessário, digamos assim, o gerenciamento de antibióticos, o stewardship mais profundo do que esperar drogas que venham? O que você pode falar para a gente sobre isso? Para mim, com certeza, é o gerenciamento, né? Porque a gente já tem visto que antes de introduzir o antimicrobiano, a bactéria parece que já tem um mecanismo de resistência.
Então, você só está selecionando ali, utilizando aquele antimicrobiano. Então, eu acho que antes de você pensar em novos medicamentos, é claro que tem que ter iniciativas, e a própria Organização Mundial de Saúde já tem diversas campanhas sobre o incentivo do desenvolvimento de novos antimicrobianos, mas a gente não pode depositar todas as nossas esperanças nos novos antimicrobianos, né? A gente precisa ter uma gerência para que esses novos medicamentos eles sejam preservados com relação ao seu uso. E a gente sabe que na época da pandemia, por diversas situações de falta de medicamentos, a gente teve um aumento no uso da ceftazidime avacta na prática clínica, sobretudo na iniciativa privada, né? Então, que poderia ali, que com certeza contribuiu ali para o aumento de NDM no Brasil. E o teu resultado de imunocromatográfico, né, ou de imunocromatografia manual? Porque a gente sempre fala aqui na live da gente, né, de que, por exemplo, a gente está trazendo o teu exemplo. Só que o teu exemplo é de um laboratório de pesquisa dentro da da USP, onde você não é a realidade de um laboratório normal de análise clínica, né, que às vezes não tem, né, a gente sempre fala aqui com a Janaína também, não é todo mundo que tem MALDI-TOF, não é todo mundo que tem automação, mesmo automação com 30 anos de uso, não é todo mundo que tem um Vitek, um Alcoaway ou um Fênix para poder disponibilizar. Muita gente ainda faz microbiologia como Pasteur. Muita gente, não é pouca gente, não é muita gente. E aí, para esse laboratório, ele vem de, eu não tenho dinheiro para comprar um MALDI-TOF, eu não tenho dinheiro para fazer análise molecular, né? Eu vou ter que usar um teste de imunocromatografia, que é mais barato, dentro daquela possibilidade. Só que quando você apresenta que 2 deles já tem 50% de falha, e eu estou dentro do hospital, o que você recomenda para esse laboratório de micro? Tipo assim, eu não posso passar um resultado para o médico, olha, é 50% mais ou menos. Não tem como fazer isso. O que você recomenda que seja feito? Bem, primeiramente, se a gente pensar a nível de variante, a gente tem que lembrar que essa taxa de resistência ela é bem baixa. Então, no nosso estudo, a gente teve ali um percentual de 17% entre os isolados resistentes, mas a gente está pensando, o nosso N foi bastante grande, né? Então, a gente tem que pensar também que a taxa de variantes ela é baixa, apesar de tudo. Então, os testes imunocromatográficos, eles são ótimos na detecção de KPC2, de KPC3, de NDMs, NDM1, que são as principais carbopanimases que estão disseminadas ao redor do mundo. Então, para quem tem o imunocromatográfico, já é muito bom. O problema é a limitação dessa questão das variantes, mas também a gente já tem percebido que tem havido uma força-tarefa no sentido de melhoramento desses testes com relação aos anticorpos que são utilizados para a realização desses testes, para aumentar a sensibilidade desses testes na detecção dessas variantes. Além disso, também a gente sabe que o teste imunocromatográfico em relação a outras metodologias, ele é mais caro, né? Então, muitos laboratórios ainda também não conseguem nem o teste imunocromatográfico para realizar no seu laboratório de microbiologia clínica. Então, a gente sempre fala de várias... Na própria aula que eu dei da outra vez que nós estivemos juntos, eu mostrei diversos testes fenotípicos que podem ser feitos na bancada com taxa de custo muito inferior a um teste imunocromatográfico, e são testes que são bastante bons para a detecção de KPC. Tem alguns testes fenotípicos que também já conseguem a detecção de NDM. Então, a tendência é o melhoramento desses testes, né? Vamos dar um gancho aqui, quem está na live agora, entra no YouTube, digita lá dentro do Micromeio, Aline Lima, você vai ver a primeira aula que ela deu, e aí lá você vai ter a gama de alternativas que você pode usar. Então não é para estar desesperado todo mundo, né? Porque a gente tem que agradar 100% da audiência, não é todo mundo igual, mas entra lá, procura a palestra da doutora Aline e você vai ver outras alternativas que ela falou. E a necessidade de combinar mais de um método, né? Eu acho que o laboratório... Não se basear só num resultado. O laboratório ele não pode utilizar apenas uma metodologia e confiar cegamente naquela metodologia. Então, a gente sabe que diversos testes fenotípicos que muitos laboratórios utilizam, você tem dificuldade para a detecção de coprodução de KPC e NDM, então gera uma preocupação. Essa foi uma das
razões pelo qual os testes imunocromatográficos também se tornaram mais populares, né? Porque você consegue facilmente identificar uma coprodução. Inclusive, a Pfizer tem lançado campanhas, né, para o desenvolvimento de testes para a detecção de coprodução de KPC e NDM, que a gente tem percebido que tem aumentado bastante aqui no Brasil. Pessoal, o link da aula está na... Isso. Fala aí, Jana. Pode falar, Marcos. O link está no chat. Pronto. O link da aula de métodos, né, para detecção de carbapenemase, que a doutora Aline deu para a gente, está no chat, quem quiser acessar. Eu tenho só algumas observações, assim, na verdade, são dúvidas minhas e básicas em relação a alguma coisa. Então, assim como todos aqui, eu costumo falar, né, desculpem minha ignorância, mas vamos lá. Porque aí o Marcos fala, não tem pergunta boba, né, tem pergunta que é pergunta. Primeira bobo coisa, é não assim, perguntar. Na verdade, no início da apresentação, tinha os carbapenêmicos, né? E eu vi que não tinha o doripenem. Aí eu te pergunto, porque, assim, se você podia falar um pouquinho do doripenem. Depois, em relação à Oxa 23, assim, o que você tem a respeito do Klebsiella de Oxa 23, se você tem alguma coisa para falar, mas também, se não tiver, o que eu falei, são perguntas de dúvidas que eu tenho que ler mais sobre isso. E o meio que você escolhe, como você diz, né, as metodologias, acho bem interessante que você colocou agora, em relação ao pessoal do laboratório que está aqui assistindo, de fazer várias metodologias para chegar a uma conclusão, que eu acho que é isso que a gente está vendo, inclusive do DRCast, em algumas orientações, né? Porque cada vez mais uma metodologia não faz o diagnóstico de uma resistência, você precisa ter um leque e informar, né? Que você coloca aí, só para chamar a atenção do pessoal também, que você coloca na apresentação que esse imunocromatográfico teria que vir com uma observação, teria que vir não, mas você comenta que o médico deveria saber sobre essa limitação do teste, né? A limitação do teste. Acho isso importante a gente chamar a atenção para isso, e cada vez mais a gente tem que colocar algumas observações no laudo e de importância clínica, epidemiológica, enfim. Aí eu queria só que você comentasse sobre isso. E aí eu fiquei pensando também, em relação à pandemia, quando você fala da pandemia, né, que você diz assim, a gente percebe que teve um aumento, né, até por conta do uso de antibiótico, óbvio, né, que teve a questão da resistência. Mas eu até botei, se os antibióticos, eles aí a pergunta era essa, se eles deram ceftazidima, avibactam para todo mundo, se tinha, né? Porque assim, a gente teve problema com falta de medicação. Esse medicamento é caro, né? Porque é um medicamento mais novo, e aí que você comentasse um pouco sobre isso. Eu fiz muita confusão, eu posso voltar todo mundo. Primeiro foi o doripenem. Eu me lembro, esqueci de alguma coisa. Com relação ao doripenem, eu não coloquei na apresentação porque eu quis realmente reforçar aqueles que eram mais utilizados, né? O doripenem ainda acho que é pouco falado, pouco utilizado na prática clínica. Então, os mais utilizados foram aqueles 3 que eu coloquei. Com relação à Oxa 23, eu não vou saber falar muito sobre a Oxa 23, até onde o meu conhecimento não é prevalente aqui no Brasil. A outra pergunta foi do teste imunocromatográfico, né? Na verdade, assim, eu fiz um comentário, né, do teste imunocromatográfico, aí para a gente não se... ir sobre a questão da pandemia, e aí você pode comentar também, para a gente ir finalizando, que já está 2029, a questão que a gente conversou um pouquinho antes sobre o olhar para o sul, né, do que está sendo passado agora. Certo. Com relação à limitação, eu acredito que, não sei se colocar informação no laudo, mas as próprias bulas de alguns kits
já vem a informação de não detecção de KPC-31, KPC-33, por exemplo. Então, eu acho que esse conhecimento ele precisa ser difundido entre os médicos mesmo, na limitação dessas metodologias. Mas, como eu falei, os fornecedores eles têm trabalhado no melhoramento desses testes, então as coisas vão mudando, né? Então a gente precisa estar sempre se atualizando e vendo se realmente aquilo mudou ou se melhorou e agora tá melhor os testes, e analisar, né? Qual a melhor metodologia para ser implementada no laboratório clínico. Com relação ao uso da ceftazidima Avactam, a nossa percepção aqui no Brasil, pelo menos, é que houve, na época da pandemia, uma falta de antimicrobianos, como, por exemplo, a polimixina, o que favoreceu ali o uso, sim, da ceftazidima Avactam, principalmente na iniciativa privada, né, porque questões de custo. Então, a nossa percepção, apesar da gente não ter dados de consumo no nosso estudo, de consumo desses antimicrobianos, a gente, olhando na prática clínica, e a nossa percepção é que houve, sim, um aumento na prescrição de ceftazidima Avactam. Perfeito. E com o aumento da Covid, a gente aumentou também, não foi só o Covid o problema, né? Com as internações, você teve um aumento de infecções relacionadas à assistência à saúde, o que favoreceu também o aumento na prescrição desses antimicrobianos. Isso tudo favoreceu esse contexto de resistência. Doutora Aline, muito obrigada. E mais uma vez a gente, né, te agradece a sua presença aqui. A gente não tem perguntas, né, Marcos? O pessoal ficou inibido depois de uma aula. O pessoal hoje está inibido, pessoal. Depois de uma aula excelente. Assim, muito obrigada. Eu só vou te agradecer e, mais uma vez, vou agradecer ao Dr. Jorge, esse projeto do Conversando no Micromeio que a gente tem, que a gente realiza todo mês, durante uma semana. O primeiro palestrante do Micromeio foi o Dr. Jorge. Ele acreditou nesse projeto. Então, eu agradeço, a gente continua aqui com o trabalho e está sendo muito... eu acho que para todos que aproveitam, né, a informação que a gente passa aqui, as lives ficam gravadas, eu acho que é muito construtivo para muita gente. Então, aproveitem. Doutora Aline Lima, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês. Tá. A gente vai deixar você fechar o canal, tá? Com uma mensagem que você queira deixar para o pessoal, alguma coisa que você queira falar. Aí, no final, você fecha a live. Pode ser? Tudo bem. Tá Só queria agradecer a atenção de todos. E qualquer dúvida, o nosso e-mail para contato está aqui. Vocês podem entrar em contato e a gente pode responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu agradeço mais uma vez a Janaína. Obrigada. Beleza, doutora Aline, muito obrigado. Janaína, Gleison, que está no bastidores. Você que não se inscreveu ainda, que prefere gastar dinheiro no McDonald's, não contribuir com o nosso canal, entre no YouTube, vire sócio, ou só siga a gente no YouTube, se você não quer virar sócio, ok? Essa palestra vai estar disponível amanhã no YouTube já, como eu falei, com 5 línguas. Que mais? Você que quer um certificado dessa e de todas as outras palestras, você pode ter acesso ao certificado virando sócio do nosso canal. Aí você tem acesso a todos os certificados de todas as palestras que estão lá, ok? Se você não quer, você vai lá só no YouTube, vai olhar e vai olhar de novo essas palestras todas. Doutora Aline, muito obrigado pelo seu tempo de essa hora com a gente aqui, atualizando a resistência em gram-negativos aqui no Brasil. Esperamos você numa próxima live, trazendo mais informação na sequência disso, com certeza, tá bom? E vocês, todo mundo, hoje foi uma live sozinha, não teremos mais essa semana. Final do mês, teremos, no final de maio, teremos mais uma semana de palestras trepidantes aqui, com vários assuntos dentro do mundo maravilhoso da microbiologia e anexos, as outras setores do laboratório, tá bom?
Agradeço a todo mundo, tenha uma boa semana e nos vemos na última semana de maio. A gente vai divulgar pelo Instagram, ok? Tchau, tchau para vocês, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite, boa noite.